Bom dia! Está começando mais um Empreendendo com Elas aqui na Rádio Paraná Oficial. E hoje damos início a um novo quadro aqui no programa chamado Saúde Feminina em Foco. Um espaço de conversa aberta sobre a saúde integral da mulher. E para estrear com um tema urgente e necessário, vamos falar sobre HPV. Câncer do colo do útero e a importância da prevenção e do autocuidado. Por isso, temos a honra de receber a médica doutora Marília Campos, que vai nos guiar com informações preciosas. Seja bem-vinda, doutora, a minha mais nova colega de estúdio. Eba, com muito prazer que eu estou aqui, viu? Bom dia, obrigada pelo convite. Obrigada mesmo, com muito carinho. Estou fazendo esse programa um pouquinho nervosa hoje, por ser a primeira. Já estive aqui outras vezes, mas aqui. É agora diferente. Hoje, né? Agora aí você também faz parte do piloto aqui. Com muita honra, viu? Muito obrigada mesmo. Obrigada, eu te admiro bastante, admiro o programa. E estou muito feliz de estar aqui, tá bom? Obrigada. Mesmo, muito obrigada. Também. Bom dia, Amandinha, para você também. Muito feliz por essa parceria, esse cuidado, esse olhar que nós temos que ter, principalmente com as mulheres, né, doutora? Eu acho que a gente tem que aí trazer esse olhar, esse cuidado. Então, eu digo assim, né? Eu aqui estou só como uma também aí, ouvinte do que você tem para trazer para nós, que é muitas informações, muito cuidado e muita seriedade também. Com certeza. E a gente tem que se unir mais, né? Exatamente. A gente tem que se abraçar mais e se acolher mais, como mulheres com mulheres. Mulheres com mulheres. Marília, isso é importante. Para a gente começar, eu quero que você comece, então, explicando para nossas mulheres o que é o HPV e quais são os tipos mais comuns. Vamos lá. Eu tive a ideia de trazer o HPV e o câncer de colo de útero, porque é um tema de utilidade pública, né? É saúde pública e é muito importante que as mulheres entendam um pouquinho mais sobre isso, porque existem muitas dúvidas. Eu vejo muito isso no dia a dia, no consultório, principalmente na leitura do exame do preventivo, né? Elas pegam o resultado, aí elas leem e elas ficam bastante ansiosas quando elas trazem, porque elas não entendem, né? Então, também vou falar sobre isso, que eu acho importante, porque acalma um pouquinho para poder entender melhor o que acontece. Então, vamos lá. HPV, o nome dele é o papiloma vírus humano, né? É um vírus que infecta a pele e mucosas e o principal meio é via sexualmente transmissível ou contato com mucosa, tanto oral, vaginal ou anal, né? E é uma doença sexualmente transmissível mais comum no mundo, infelizmente, né? Tá ganhando aí da sífilis. Nossa, Marília. Exatamente. É muito, muito, muito comum, infelizmente. E não tem sintomas, né? Então, não tem como a mulher saber exatamente como ela já está com ele, né? E isso gera a dificuldade dos diagnósticos precoces, diferente de outras doenças, como sífilis, como os corrimentos, né? E os tipos mais comuns, na verdade, são mais de 200 tipos de vírus, tá, gente? Os mais comuns ali são os de baixo grau, que causam mais as verrugas de pele, que é o 6 e o 11, que são responsáveis por 90% dessas verruguinhas que a gente tem. Tanto região íntima quanto de pele mesmo. Essas verruguinhas que saem, sabe, no corpo, também é pelo HPV. Mas eles são, digamos, benignos, de baixo grau. Não gera lesão cancerígena, né? Correto. E os outros de alto grau, mais comuns, é o 16 e o 18. Esses, sim, eles estão afetam mais ali a região íntima, principalmente o colo do útero, e são cancerígenos, são lesões precursoras de câncer no colo do útero. Nossa, muito realmente. E você acabou também vindo de um congresso que eles falaram muito sobre isso, e está um pouco preocupante. Foi, né? Esse final de semana passado, né, a gente teve a pós e a gente teve o tema do HPV e realmente afeta muita gente. Só uma para vocês ficarem a par, 70% dos casos de câncer de colo do útero é pelo HPV, é pelo papiloma. Olha e isso. E mais de 50% das mulheres sexualmente ativas têm a infecção pelo HPV e na maioria das vezes não sabem.
né? São números mais alarmantes, mais né, de doutora? 50%, exatamente. Dados do INCA de 2022. A taxa bruta de incidência é de 5,38 a cada 100 mil mulheres. Então, a gente tem ali uma estimativa de 17 mil casos novos por ano. Por ano. De câncer, de infecção de HPV, né? E cada um tem ali suas lesões, uns geram câncer, outro não. Então, se a gente consegue detectar no início, a gente faz uma cirurgia simples para retirada daquele tecido local e aí consegue cuidar, salvar a vida de uma paciente. Então você veja o quanto porque realmente, doutora, eu digo assim, a gente sabe que o câncer, ele está aí e trazendo muitas, né? A gente está perdendo muitas mulheres em relação ao câncer, mas ele nunca começa assim, ele não brota sozinho. Não, de forma alguma. Não, nada Né? não vem sozinho. Ele não aparece, ele não brotou sozinho. Não vem do nada. Ele não vem né? do nada. Não, então não ele vem do que você tem que realmente ter um cuidado com a sua saúde. Sim, tem Você tempo. tem que buscar profissionais e fazer o que tem que ser feito. Sim, com as formas de prevenção, o que a gente tem são as vacinas, né? O SUS, ele oferta a vacina para 4 tipos, que são esses, o 6 e o 18, o 6 e o 11, o 18 e o 16, né? Que são os mais comuns. Correto. Aí tem a vacina no particular, que é a nonavalente, que protege contra 9 tipos de vírus do HPV. O do SUS, a gente tem ali, eles atingem a campanha para 14, a partir de 9 a 14 anos, tanto meninos Correto. quanto meninas, Correto. e são 2 doses. No particular, qualquer momento, daí são 3 doses, são 3 doses. E aí, a partir ali até os 24 anos, dependendo de cada caso, né, o SUS ainda oferta, se a paciente tem ali, né, uma lesão de baixo grau ou de alto grau já, e for o médico prescrever e for critério médico, ela consegue tomar. ela consegue tomar com justificativa pelo SUS também. Já fiz isso para bastante paciente, para muitas, assim, e dá certo. É só ir lá, conversar certinho no postinho, porque tem como fazer essa prevenção. E no particular, qualquer idade a mulher pode estar fazendo? A partir dos 9, 14 anos, a idade ali, né? A partir dos 9 anos. Uhum. Tanto para menino quanto para menina. Os dois têm que tomar. Os dois têm que tomar. Os dois têm que tomar. Tem que se prevenir. Perfeito. E também o uso de preservativos, né? Como eu falei da outra vez, os preservativos, eles também oferecem a barreira entre o contato da mucosa, mas para a mulher, o ideal mesmo do mundo é a camisinha feminina, porque ela consegue pegar a região de fora também da vulva, evitando que a paciente tenha os condilomas do HPV, que são aquelas verrugas em forma de aspecto de couve-flor, sabe? Aquelas bem ásperas, assim, bem grandinha, que acabam causando ali desconfortos locais, né? Tanto anatomicamente, né? Esteticamente. Sim. E também desconforto porque acaba machucando na relação e tudo mais. É desconfortável para a mulher. Não é cancerígeno, mas é desconfortável e também causa um impacto grande na saúde. Depois, você não cuidando, pode virar um câncer. Depende. O condiloma, esse que eu estou explicando, ele não vira um câncer. Ele não vira um câncer. Depende muito do tipo. Entendi. Aí, quando a gente faz lá o preventivo, né, o Papa Nicolau ou o citológico, a gente faz para isso, é para prevenção, para detectar HPV, tá? Correto. Isso que serve o preventivo. Aí, se vier lá lesão de alto grau, baixo grau, né, aí a gente vai analisar, cada um tem um critério, se faz uma colposcopia, que é para olhar dentro do colo do útero, e se realmente pede o DNA. O DNA HPV vai dizer para a gente se ele é cancerígeno ou não. Aí cada um é um critério de tratamento. Então, você vê o quanto realmente é importante fazer os exames. Todo ano. Ir à consulta e fazer todo ano o exame, porque ali a gente já pode ter a profissional que vai estar olhando realmente, vendo que precisa fazer, ou então dar ali e dizer, olha, preciso passar você por uma consulta com um médico. Então, precisa realmente fazer a prevenção, né, doutora? Alguns a gente já consegue detectar no exame físico, quando a gente coloca o espéculo, já aparece lesão ali já no colo, a gente já desconfia e já vai alertando a paciente. Mas a maioria a gente não enxerga.
Olha É só. só no exame da só no lâmina exame. mesmo, que a gente coleta o material do Sim. colo do útero, faz a lâminazinha e manda para o laboratório. Às vezes a gente só detecta na lâmina mesmo. Então, por favor, mulheres, É comecem complicado. a Uhum. fazer os autoexames e não esperem chegar outubro, porque tudo fica cor-de-rosa para fazer Não, isso, é o porque ano a sua inteiro. vida, ela é rosa, ela é lilás, ela é um arco-íris, você tem que pensar nisso. Tem que pensar Eu o ano sempre digo todo. que a minha saúde e a minha vida vale bilhões, doutora. Não, com certeza, Então, porque o impacto de o um impacto câncer de é um muito câncer grande. é muito grande e eu digo que adoece a família toda. Com certeza, sem dúvida. Tanto o cancerígeno como o não gera impacto na vida da mulher, Gera um porque é a impacto. autoestima dela que fica abalada. Quando, Sim, né, ela fica, sim. muitas se preocupam muito. Ah, mas foi meu marido que passou. Tem como saber quando foi? Infelizmente, o HPV não tem como saber, porque o período de incubação dele ele pode ir de 2 a 8 meses, como de 10 a 20 anos. Então, tudo depende da imunidade, tanto a imunidade da região da vagina, quanto a imunidade mesmo, né? Do corpo, fisiológica. Então, se a paciente tem ali uma boa imunidade, aquele vírus fica incubado, às vezes por 20 anos. E aí, depois, lá, com a diminuição hormonal e da imunidade, ele acaba aparecendo. Então, não tem como a gente saber se foi de meses, se não foi. Infelizmente, aí algumas ficam no escuro, alguns casamentos também acabam sendo acabados, né, Sim, machucados, sim. e por conta disso, porque elas culpam os parceiros, né, Sim. e não tem como a gente saber. Não tem Não é como igual a saber. sífilis, né, que fica mais fácil, que são meses ali, semanas, até aparecer o primeiro sintoma. Então, o impacto é muito grande. E, doutora, a questão das prevenções. Uhum. Quero que você fale um pouquinho também agora sobre as prevenções. Prevenção. Então, quais são e seriam essas prevenções para nós mulheres? as duas principais, eu já falei, que é a vacina. A vacina. Tem que fazer, não tem jeito. E o uso do preservativo, Mãe principalmente de feminino. menininhas aí, por favor, procurem o posto e leve suas menininhas para tomar a vacina. Os meninos também. E os meninos também. Os meninos também. É muito bom isso, levá-los para tomar essa vacina. É importantíssimo. A partir dos 9 anos, sim. E é gratuita pelo posto. É gratuito, é só então, chegar lá na recepção, falar que quer fazer a vacina e colocar em dia. Não precisa nem passar por consulta médica. Porque o nosso Brasil foi muito afetado tranquilo. em relação a Covid, que muitos dizem toma, outros dizem não toma, e acabou mexendo muito com as outras vacinas, doutora, que não tem nada a ver. Sim. A vacina da gripe, que é uma vacina maravilhosa, que eu tomo todo ano, para mim faz muito bem, muitos dizem que não. Não, eu continuo tomando, porque para mim faz muito bem. Sim. Mas a gente tem outras vacinas importantíssimas, da hepatite, essa vacina da HPV, vacinas da febre amarela, vacinas das nossos bebês, que tem mães que não estão levando os seus bebês para tomar a vacina. Até um ano de idade. Até um ano inteiro tem que fazer. E dizendo que, mas isso e aquilo. Mas, gente, vocês têm que entender que vacina vem o vírus. Vacina é o vírus. Todas as vacinas são os vírus. Não é só a que for, né? A gente tem que entender isso. Então, esse cuidado que precisam. Então, depois da pandemia, né, ficou um pouquinho complicado mesmo. Muito complicado. A aceitação da vacina, e os usuários também acabou diminuindo bastante. Tanto é que esse ano, uma coisa que não estava acontecendo, esse ano as campanhas para a vacina da gripe, os postinhos estão indo nas escolas, tanto pública como particular. Essa semana eu recebi, né, na agendinha da escola dos meus, que dia 28 vai ter a campanha lá. Né? Então, uma coisa que ano passado, por exemplo, não teve, porque a aceitação, né, está sendo baixa. Sim. Não, eles não estão indo realmente vacinar. Estão indo vacinar. Então, eles estão indo na escola, tanto pública quanto particular. E é uma campanha E a gripe a gripe também ela é preocupante. Então, por favor, todo vacine, ano é uma cepa diferente, tá? Sim. O pessoal acha que o H1N1 é sempre a mesma. Não é. Eles fazem lá o estudo deles, né, e ver qual que é a cepa que está no momento. E fazem a vacina para aquela cepa. Entende? Então, cada ano é uma, gente. Não é que vacinou 4 anos atrás, já estou imune. Não tá. Que cada ano é uma nova geração que vem. Sim. De vírus. Então, a gente tem que fazer. É importante. Tem que vacinar. É importantíssimo vacinar. Eu sou totalmente a favor de vacina, sim. Porque muitas crianças foram salvas e
estão sendo salvas por conta Sim. das vacinas. Então, por favor, gente. Sem dúvida. É importante. Aí outras Voltando- formas. Não Até- pode falar, Até Mandinha. uma dúvida, doutora. Existe algum grupo de mulheres que precisa ter uma atenção maior contra o HPV? Exemplo de mulheres que têm algum Precisa. tipo de importantíssimo comorbidade? Sim, essa tua colocação, Amanda. Mulheres com HIV positivo, né, que a imunidade baixa bastante, e mulheres já com outros cânceres também, ou mulheres que têm ali alguma doença autoimune, que baixa a imunidade, esqueci o nome, fibromialgia, entre outros, lúpus, né? Então, mulheres que têm ali a imunidade mais baixa, que a gente sabe, é importante ficar mais em cima, mais de olho ainda. E outra forma de prevenção também até tratamento é melhorar a imunidade, tá? Trabalhar com a imunidade, tanto na região íntima mesmo, a imunidade da flora vaginal, que a gente tem o nosso pH mais ácido e tem que ser ácido, tá? Não existe pH vaginal neutro nem básico, tem que ser ácido porque é isso que impede as bactérias de subirem, né? Tanto ali para o colo do útero quanto para o útero mesmo e outros anexos, né? E melhorar a imunidade fisiológica mesmo. E a gente já conversou várias vezes. Como que a gente faz isso? Gente, não tem muito segredo. É alimentação adequada, exercício físico e sono. Aí eu sei que isso é difícil de hoje em dia, porque a gente tem uma vida muito corrida, né? Todas aqui temos e infelizmente está difícil de fugir disso. Mas a gente tem que se priorizar. Alimentação adequada, vai no nutricionista, conversa, vê uma melhor forma, suplementação se for necessário. Tem que fazer os exames em dia, ver se a vitamina D está em dia, a vitamina B12, entre outros aminoácidos essenciais ali, a vitamina A e tal, a vitamina C. Então, tudo isso a gente tem que estar em dia. Tem que fazer os exames de rotina, não só o preventivo, para ver se precisa suplementar alguma coisa. Se for necessário suplementar, melhorar a imunidade. E com o lactobacilos também. Tá? Melhorando a flora intestinal com lactobacilos, a gente também melhora a flora vaginal. Então, essas são uma das formas de prevenção, né? E também de tratamento. Quando a gente tem uma paciente já que está ali numa lesão de baixo grau até alto grau, a gente foca bastante na melhora da imunidade dela. Isso ajuda muito, salva muita gente. E atividade física, um bom sono também. E, Sim. claro, o estresse tem, mas a gente tem que também atentar, porque até isso, né, Marília, com muito acúmulo de estresse, de cansaço, ansiedade, Sem dúvida. abaixa a sua Muito. imunidade e você começa a criar ali, ter vários outros É que o sintomas. cortisol sobe, né? Então, quando o cortisol sobe, a nossa imunidade acaba baixando mesmo. Então, a gente tem que cuidar da nossa saúde mental. Então, o corpo humano, o corpo da mulher, né? No nosso caso, que a gente está conversando sobre saúde da mulher, não é só uma coisa, não é só um médico, né? É uma equipe É uma multidisciplinar, não tem como, É isso não mesmo. tem como fugir. Tem que priorizar. Então, Sim. é psicólogo se precisar de terapia, é médico, é nutricionista, é endócrinos, cada caso é um caso. Então, a gente precisa dessa equipe para cuidar, para ajudar a cuidar da gente. Então, o médico que está lá, né, o ginecologista, o médico do posto, é o médico de porta, que a gente fala que é o médico de entrada, ele está ali para te ajudar. Ele vai pedir os seus exames, ele vai fazer o preventivo, vai orientar sobre as vacinas e se alguma coisa sair do caminho, né, ver que tem ali alguma indicação e orientação, indica ali para os profissionais necessários que estão à nossa disposição e a gente precisa. Não dá para ficar mais sozinho, só com uma coisa assim, não dá mais, né? Importantíssimo. Precisa cuidar. E fazer, sim, uma rede de apoio. De repente, você não ter vergonha de comentar com alguma amiga que você não está bem e vamos comigo no médico, fico lá fora te esperando, você vai na consulta, isso também é muito importante. Mas ir atrás, sim, importantíssimo, que a saúde da gente, como eu falei, ela é única, ela é sua. E Sim. muitas vezes você tem aí uma família que você também tem que cuidar, e se você não estiver bem, a sua família também não vai estar. Muitas mulheres ficam com vergonha, né? Já sabe que tem lesão, já vê alguma coisa ali na região íntima e ficam com vergonha. Essa semana, acho que faz umas 2 semanas mais ou menos, eu recebi uma que estava com condiloma já e ela estava com vergonha, porque fazia tempo que ela não ia e só estava crescendo. Aí eu conversei sério com ela, falei, não, a gente vai ter que tirar esse condiloma, a gente vai ter que fazer a terapia. No caso dela, eu usei o ácido local, né? Para algumas sessões para poder tirar, porque não dá para deixar.
né? E algumas são resistentes quanto a isso, sim, porque fica com vergonha, né? Fica se sentindo culpada também, ou com receio do marido, né? É vergonha mesmo, vergonha. E é difícil de lidar, né? Eu entendo, mas tem que ir, gente. Não, o médico não está ali para te julgar, ele não está ali para isso, ele está ali para ajudar. Então, temos que falar umas com as outras, sim. Temos que conversar entre mulheres. E a informação, né, parceiro. doutora? Então, eu sempre falo muito da informação, eu sempre falo muito de escutar, passar ali o contato da médica. Quando eu tenho alguma médica que eu gosto muito, que até pela unidade de saúde, ali pelo posto, eu já saio indicando para todo mundo, já saio falando para minhas redes de apoio, para minhas amigas. Vá, a doutora pede bastante exames, vá lá, faça a consulta com ela, nem que você tenha que ir um pouquinho mais cedo, mas vá, pega a consulta e faça, porque é muito importante isso. Né? Então, fazer uma base até mesmo de fazer todos os exames. Uma boa prevenção, né? salva vidas. Sim, né? E fazer todos os exames, não ficar só no ginecológico, mas fazer um apanhado de fazer mesmo ali, né, um hemograma completo para você saber o que está acontecendo, porque como a gente falou, de repente a tua imunidade está baixando e tudo está acontecendo ali naquela região, que é uma região que é mais delicada, só que a gente não dá conta, doutora, que é delicada. Entendeu? A gente, não é verdade? A gente não dá tanta importância como no teria, dia a dia. Exatamente como teria que dar. Sim, mas é um mundo à parte. Né? É um mundo à parte. É um mundo escondido, na verdade. Escondido. E a gente esconde ela. Não pode ser escondido, né? E a incidência aumenta bastante também ali em mulheres pós-menopausa, por conta da diminuição do estrogênio. Trazer isso. A gente tem a diminuição de estrogênio, né, na menopausa, e ele também ativamente, né, sobre a flora vaginal, sobre a imunidade. Então, quando a gente tem essa diminuição de estrogênio, quando a gente vai fazer, por exemplo, uma coleta de preventivo numa mulher que está ali na menopausa e já vê que o colo do útero já está atrofiadinho, a gente não faz coleta porque não vai sair material. A gente tem que fazer estrogênio local nessa paciente primeiro, para depois ela voltar e fazer o preventivo, porque não tem flora, não tem defesa, não tem. Você vai fazer um preventivo e não vai vir nada, né? Vai vir a atrofia de endométrio, tá? Mas não vai aparecer se tem alguma lesão, alguma coisa assim. Então, isso também é muito importante. Na terapia de reposição hormonal, ali no climatério menopausa, fazer adequadamente com o estrogênio, tanto sistêmico quanto local, também ajuda a prevenir o aumento da lesão, o desenvolvimento, né, do vírus. Sim, ali, ó. Tá vendo só o quanto é importante. Super importante para conversar com as mulheres também que já estão na menopausa, para já terem essa preocupação, né? Sim. Então, você veja o quanto realmente, quando você está entrando e você já está, você não pode mesmo fugir de ir ao médico. Você não tem como fugir, você não tem como pegar a fórmula da amiguinha e falar, você está tomando, eu vou tomar também. Cada caso é um caso. A minha mãe falou que se eu tomar chá das folhas lá, eu vou, passa tudo. Eu falo que chá é bom, chá é ótimo. Chá é ótimo, eu amo chá. A gente tem que conversar com o médico certinho. No nosso mundo de hoje, doutora, o chá ele é mais mesmo para trazer ali para um momento que você gosta, de estar lendo um livro, ou então você vai para a cama. Tem seus benefícios, com certeza, né? tem. Mas para a saúde mesmo, no teu dia a dia, com essa alimentação, que a gente não está tendo uma alimentação tão correta, realmente precisamos ir sim a uma consulta e procurar sim um bom profissional ali, tirar todas as dúvidas e falar, né? Falar. Tem que falar o que está acontecendo, né? Às vezes eu insisto um pouco com alguns pacientes para poder entender. Às vezes alguns acham invasivo, mas eu falo, olha, gente, não estou aqui para julgar, eu estou perguntando para poder entender e te ajudar. E cuidar de né? você. E cuidar de você. Então, julgamento esquece. O que acontece na sala é entre nós. Perfeito. Então, conversa comigo, me explica um pouquinho como que é a sua vida. Eu entro um pouco na vida, né, pessoal do paciente, principalmente das mulheres, para poder entender e para poder ajudar. Às vezes, uma informaçãozinha que acaba passando é um diagnóstico,
ou é uma informação que eu posso passar, é uma dúvida que eu posso tirar, essa paciente fica mais tranquila. É isso mesmo. Né? Né? Então, tem que falar, não tem jeito. Não, Você tem que saber o que está acontecendo. Importante. Uhum. Doutora, tem mais alguma coisa que você queira colocar? Pode ficar à vontade. Só o que eu estava olhando aqui, eu não falei no começo, a idade correta, tá? Para iniciar os exames do preventivo, preconizado pelo SUS, né, e pela FEBRASO, que é a Federação Brasileira de GO, é a partir de 25 anos, tá? Não se coleta antes. Por que a gente não coleta antes? Faz, mas não é indicação, tá? Porque antes disso, a gente sabe que a imunidade da mulher ela é muito boa. A imunidade da mulher ali até antes de 25 anos, ela é boa. Então, às vezes, você vai coletar, vai vir uma lesão ali de baixo grau, você vai alarmar essa paciente, dali a pouco ela faz o exame de novo e não tem mais nada. Isso acontece muito. Então, por isso que eles colocaram a idade para 25 anos e mulheres que são sexualmente ativas. Se você tem 25 anos e nunca teve relação, não vai coletar o preventivo, por favor. Tá? Então, é isso. Sim. A partir dos 25 anos, é sexualmente ativas. Antes disso, por erros, né, de diagnósticos não verdadeiros, né, não verdadeiros, eles acabaram subindo a idade para 25 anos, porque antes disso não precisa. A imunidade da mulher está muito ativa, né? Então, ela consegue resolver o vírus ali tranquilamente, eliminar do organismo sem nenhuma lesão de alto grau, tá? Então, antes disso, a gente não coleta. Essa é a orientação oficial. Tá? Perfeito isso. Importante também isso. Uhum. E, doutora, existem alimentos ou hábitos que podem ajudar a fortalecer a imunidade local da mulher? Tem, sim. É mais fácil falar o que não é adequado, né? Isso. Gente, glúten, tá? Trigo branco, farinha branca também não é adequado. E açúcar. Então, muito consumo de açúcar, de doce mesmo, acaba diminuindo a flora. Principalmente ataca também a cândida e vaginose, que elas já são da nossa flora, mas quando tem muito açúcar, a cândida adora um açúcar, tá? É um fungo que adora açúcar. Uhum. Então, quando a gente tem muito consumo... Muitas informações que estamos recebendo hoje, Que né? bom. E quando a gente tem muito consumo disso, elas acabam atacando. Aí a gente vê mulheres que têm candidíase de repetição e não melhora. Aí a gente vai lá e trata a flora intestinal dela, corta o açúcar, faz outros, né, ajustes ali, pronto, acabou, né? Então, esses alimentos é bom eliminar, tá? É bom ter um controle sobre eles. E localmente, também vou falar o que não é bom fazer, tá? Duchas frequentes vaginais não precisa, tá? Lavar toda hora também não precisa, porque isso acaba diminuindo o pH vaginal e então diminui a barreira, né? Então não fazemos. Sabonetes também, aqueles sabonetes íntimos que vendem na farmácia de pH neutro, também a gente evita, gente, pelo amor de Deus, aquilo lá não é pH neutro, ele vai deixar o teu pH neutro. E não podemos, nosso pH é ácido, tem que ser ácido, tá? Então, isso também não, localmente é isso, tá? E evitar também esses cremes íntimos, lubrificantes também, tem que ver a procedência certinho. Tem umas marcas genéricas que também acabam fazendo mal. Eu recebi já pacientes que se queimaram mesmo por conta de alergia da química de um lubrificante. Sim, porque como o mercado hoje está vendendo muito produtos porque esse aqui é assim. Aí tem uns que queima, esquenta, e aí, esfria. Isso, tem um negócio que esquenta na boca, daqui a pouco ele esfria, daqui a pouco ele está fervendo e aquilo... Então, isso não é bacana. bacana. É preocupante também, porque se você começa a usar muito também diário, isso aí acaba também, com a flora vaginal, gente. E a vulva dela, tadinha, estava queimada mesmo. Olha só, queimada. Tava bem queimada. E a gente está cuidando ali com tópicos, né, cremes e tal, mas isso também acaba afetando bastante a flora e o nosso pH. Então, menos é mais. Veja a procedência, veja também ali se está liberado por todos os... tudo que precisa, né, doutora? Usa a base de água sem silicone, né? A base de água sem esses gel de esquenta, esfria,
né, com mentolado, né, na região íntima, pelo amor de Deus, isso arde. Isso arde. Né? Então, se não é um produto bom, também acaba queimando, acaba prejudicando. Sim, sim. Então, se precisar, a base de água sempre é neutro, tá? Esse é o que eu indico. É mais. Exatamente, menos é mais. E vai lavar a região íntima com sabão, sempre falo, sabão de barra de glicerina, tá? Ou aqueles de bebê. Mas ele lava na hora do banho só, não precisa lavar lá dentro, não precisa fazer da chuva íntima, isso só piora. Tem pacientes que falam, eu tava com um corrimento amarelado, com um pouquinho de mau cheiro, aí foi lá na farmácia, comprou e foi passando, só que piora. Sim. Piora mesmo, porque... Piora porque você começa a fazer umas coisas que não... Acaba diminuindo a imunidade ali e aquilo só aflora. E o uso de Carefree também, tá, gente? Aqueles protetor diário. Eu acho que é o mais comum, o nome é Carefree mesmo, né? É Carefree. Não. Isso abafa a região, isso machuca, isso também altera o pH vaginal. Já abandonei, então, doutora. Calcinhas também, tecidos de preferência de algodão que deixam a região íntima respirar. Deixa as rendinhas, as sedinhas, o fio dental para um momento específico, especial. No dia a dia, gente, calcinha de algodão para deixar respirar. E à noite, se possível, dormir sem calcinha, tá? Põe um shortinho do pijama ali, mas sem a calcinha também ajuda bastante, melhora muito a qualidade da região íntima. Doutora, uma dúvida que eu queria tirar com você, a Amanda ia fazer também uma pergunta aí, tá vendo? Olha, a doutora hoje está sendo temos dúvidas aqui. bombardeada aqui. A questão eu tive dúvida da vez passada, eu ia perguntar para você, mas hoje a gente vai. O óleo de coco, muitos se falam em tratá-la com óleo de coco. Eu posso à noite lá, aquele que é propício para isso, vir e introduzir pouquinha coisa de óleo de coco. Isso é verídico? Pode ser, ou é só um tabu, é só uma maneira de se vender o produto? A gente não tem estudos dizendo a eficiência dele. Correto. Né? Então, depende muito. Pode usar? Pode. Mas depende por que você vai usar, para que, em que momento, em que ocasião. Tá? Tem ali uns óleo de coco mesmo que tem sem gosto, sem cheiro. Né? Tem várias mesmo. Marcas. Isso. Sim. É que tudo depende. Depende. Porque eu vi muitas mulheres influenciadoras já falando do óleo de coco, que é bom para lubrificar. Também, para melhorar a flora. Isso. Eu não posso dizer assim, nossa, tem estudos dizendo que isso é bom. Tá? Não Correto. pode usar, que isso vai fazer bem. Correto. Depende muito, porque eu já vi muitas pacientes também, amigas e tal, falando que usaram e acabou desenvolvendo ali uma vaginose ou alguma outra inflamação pélvica por conta disso. Correto. Então, é que varia de mulher para mulher também, né? É que depende muito da flora. Se flora. A gente tem a flora que tem um número, cada flora tem um número, tá, gente? Então, a gente faz a coleta lá e manda um exame específico para a gente saber que tipo de lactobacilos, que tipo de flora tá ali. Então, cada mulher tem uma. E cada semana do ciclo menstrual muda. Entende? Hoje cedo tá uma, você vai fazer o exame, à noite é outra flora. Exatamente. Então, muda muito. Então, tem coisas que a gente não pode ficar passando. Entendi. Né? Porque muda. Então, eu tô com uma feridinha ali, passa um olhinho de coco, até porque ela tem a ação. Sim. Né? Ok, agora, para quê? Né? A gente tem que se perguntar para quê. Converse com o médico se está nessa dúvida, troca uma ideia com o ginecologista certinho, porque tem as suas contraindicações, né? Então, ressalvas. E o lenço umedecido? Não, também. Lenço umedecido, eu sei que hoje em dia tem uns neutros, sem álcool, sem aquilo, mas tem química. Se tem química, vai mexer. Eu falo que lenço umedecido a gente não usa nem em bebê, porque assa, porque queima o local. Mas o melhor, o ideal do mundo a criança tá na rua, ok. Na rua tem coisa, não dá, né? Na rua, beleza. Como. Agora tá em casa, gente. Passa a aguinha, lava. Passa uma aguinha, um sabãozinho ali de neném, seca bem, passa a pomadinha, põe uma fralda limpa, acabou. Correto. Entendeu? Em casa, para a mulher é a mesma coisa, para a região íntima é a mesma coisa. Agora tá na rua, na correria, precisou usar, tudo bem. Faz parte, me chega em casa, limpa, se higieniza, troca a calcinha, né? Então, com ressalvas também. Depende do caso, depende do momento.
Doutora, e como você falou do protetor diário, e sobre os absorventes, existe um tipo de cobertura específica que é o mais recomendado? Não, é porque para a questão quando a gente está menstruada, você Sim. diz, não tem, né? E daí vai de Tem casa, porque cobertura quando a gente seca, tá. cobertura suave? Não, daí eu Não acho que vai o tem, teu, você se sente se sente melhor melhor com o seu fluxo, com o seu né? Porque fluxo. quando a gente está menstruada, a nossa flora vaginal é outra. Então, a gente também está protegida pelo sangue. Porque não deixa subir bactéria, né? Então, já é outra A situação. troca que é importante fazer, né, A troca que doutora? A troca que é importante fazer. abafa e acaba causando ali. Porque o sangue Sim. parado, ele tem ações Não enzimáticas que demorar não fazem muito para fazer a bem. troca, eu acredito Isso. que isso é importantíssimo, É. né? Principalmente Mas- as meninas novas, né? Exatamente. Então, mas existem vários. Tem o copinho coletor, né? Tem as calcinhas absorventes, que hoje eu uso muito. Né? Eu sou adepta das calcinhas absorventes, porque eu não preciso fazer troca desse absorvente. Então, diminui um pouco essa questão ecológica aí, Sim. né? Porque eu não me adaptei com o copinho. Então, cada mulher vai se ajustar. Me adaptei com as calcinhas absorventes. Então, a cada tempo eu compro, né? E fico 4 horas, às vezes 8 horas com a mesma. Não vaza, não deixa criar bactéria. Ela dá ajuda a respirar também. Então, cada paciente, cada pessoa ali, cada mulher vai se ajustar. Então, não tem uma indicação. Vai do que é melhor. Tem mulheres que têm alergia, né, a absorvente, dependendo da marca. Sim, E tem uns que tem um plásticozinho e outras é só algodão. Eu com aquele plastiquinho não dá certo, Né? doutora. Então, Meu Deus, cada o meu uma tem se que ser o ajusta. algodãozinho. Tem que ser. O meu né? é o algodão. Então, Com aquele plastiquinho, Jesus amado. eu fico desconfortável Nossa, com eles. Então, eu acabei optando pela calcinha porque eu me sinto mais segura. Ela realmente funciona para mim. Então, cada uma vai achar Cada uma vai achar o seu... o que fica melhor. A sua melhor maneira de cuidar. E para as meninas que a gente está falando, as meninas da escola, por favor, não fiquem ali horas com aquele absorvente. Não, Vá no tem que trocar. banheiro e O ideal é a troquem. cada 2 horas, dependendo do fluxo, né? Apesar de estar assim, algo que subiu muito, né? O valor está muito alto, dependendo da marca, está bem. Mas Sim. tem que fazer a troca. Mas isso dependendo do valor aquisitivo da paciente. No SUS tem, no SUS gente, também está ação tendo ação de entregar também de entregar absorventes, tá? absorvente. Então, por favor, Não é meninas. só a fralda geriátrica, o absorvente também. O absorvente também é entregue, né, doutora? Sim. Então, por favor, troquem, porque isso também contribui para você pegar mais para frente algum vírusinho, Sim, sempre. alguma, porque Diminui a imunidade, não tem jeito. Exatamente isso. A gente acaba ficando suscetível, né? É isso aí. E eu digo que quando você está com alguma coisa que está te incomodando, não tem como você trabalhar, não tem como você estudar. Não. Tem que achar o que é mais confortável. Tem que perguntar. Tem que trocar uma ideia com o ginecologista. Se tem vergonha de conversar com a mãe ou em casa, com as amigas. E eu falo também para as pacientes. Hoje em dia, a gente tem muita informação na internet. Então, tem que saber usar. Vai lá no Google. Esses dias eu até indiquei do ChatGPT para uma. Porque, assim, você tem que saber usar. Claro. Ele vai te dar uma fonte. Se você não está achando confiável, você procura lá no Google se realmente aquela fonte que o ChatGPT, que a inteligência artificial deu, se ela vale, se ela é fidedigna. Mas eles têm, sim, muitas coisas bacanas para a gente seguir. Dieta, ideias de tipos de absorvente, tipos de proteção, tipos de anticoncepcional. Então, tem que saber usar esse tipo de arma que a gente também, tem. Exatamente. Também, né, doutora? Tá não só para ficar vendo ali TikTok, dancinha, né? influenciadoras, não. Vamos procurar usar para o bem. Vamos usar para informações e também ali acaba ajudando outras mulheres, outras amigas também a fazer ali ou mesmo, né, conhecer aquele conteúdo e estudar. Eu gosto muito disso. E é importante trazer essas informações, porque hoje a nossa vida está muito corrida. E aí você não quer parar. E às vezes você é obrigada a parar por conta da sua saúde. Então você também fica horas ali. O impacto é maior. Você vai ter que realmente procurar uma boa médica, fazer todos os exames. Quer dizer,
uma coisa que você poderia ter feito mais rápido, que era só a prevenção, Sim. se você vai ter que parar para cuidar, e Uhum. também vem a preocupação, Sim. o estresse, porque daí acaba criando um estresse entre Gera todo a um desconforto, relação, desestrutura, desconforto, né? desestrutura. Então, Uhum. vamos pensar nisso com cuidado, vamos nos olhar e, principalmente, mulheres, nós temos que se colocar em primeiro. Então, por É favor, difícil, mas sim. Tem que ter essa temos consciência. que começar a ter essa consciência de Sim. virmos em primeiro para que o resto tudo vá Flui bem, mais fácil. flua Uhum. bem, Isso exatamente. mesmo. Amanda, nós vamos fazer um breve intervalo, Sim. que batemos aqui 11 horas, colocar um pouquinho Eita. mais de Passa água nas rápido. nossas taças aqui. Já voltamos para o segundo bloco com muito mais informações da saúde da mulher. Voltamos aqui na Rádio Paraná Oficial para o segundo bloco no programa Empreendendo com Elas. Eu, Josiane Mota, estou com essa mulher incrível, doutora Marília Campos, que hoje está aqui conosco nesse quadro que teremos toda segunda-feira. Ela que virá trazendo muitas coisas sobre a saúde da mulher. Ela é uma médica que cuida da mulher. E hoje o tema é HPV e que precisa ser falado muito porque está muito acima do normal, né, doutora? E muitas dúvidas, né, também. Então, Doutora, logo uma perguntinha. claro. Em relação ao nosso tempo, ao nosso clima, isso também interfere no caso de algum tipo de vírus, no caso, né, a doença, alguma coisa assim? Tempo mais frio ou mais Exatamente. quente? No nosso clima do... Não exatamente o clima em si, mas mais a região, o clima lá de baixo. O clima lá de Né? baixo. Frio ou quente, assim, externamente, não afeta. Correto. É mais a questão do pH vaginal mesmo, da imunidade da flora vaginal. Que precisa ser cuidado. Uhum. Gente, mulheres, Sim. por favor, vamos No dar frio mais ou no atenção. calor. Vamos dar mais Sempre. atenção aí a algo que está muito preocupante mesmo. E a gente sabe que o não cuidado realmente acontece aí, vem o câncer, e aí a coisa fica muito mais difícil de tratar. Doutora, a gente até entrou para o segundo, ali para o intervalinho, voltamos e ficou algumas dúvidas que a doutora quer deixar bem clara. Sim. Né? Algumas falas aí. Fica à vontade. Eu gostaria só de passar assim, um pouquinho. Eu sei que o ideal é a gente pegar o exame do preventivo e levar no retorno, tá? Do médico. Muitas fazem o preventivo. Aí a clínica fala, se tiver alguma alteração, a gente liga. Aí ninguém ligou, essa paciente nem vai ver mais o preventivo, né? Então, é importante pegar e levar no médico para ouvir, para explicar. Mas, no decorrer dos atendimentos, eu vejo que existem algumas dúvidas em comum e eu gostaria só de deixar esclarecer, né, tentar esclarecer na leitura do exame do preventivo mesmo, Correto. do resultado ali. Algumas coisinhas que aparecem que as pacientes ficam preocupadas. Questão de epitélio. Tem epitélio escamoso, epitélio glandular, quando aparece. Então, para tentar explicar um pouquinho melhor sobre isso. Aqui, no colo do útero, dá para ver aqui? Sim. Vamos dizer que aqui é o colo do útero, tá? Coloquei lá, meu espéculo apareceu. Aqui dentro tem uma coisa chamada JEC, que é a junção escamo-glandular, escamose glandular, tá? E aí, a gente pega o palitinho, coleta daqui e o suave, a escovinha, daqui de dentro. Então, é aqui que a gente faz, daqui que sai o material para fazer a plaquinha do preventivo, tá? Correto. É daqui. Correto. Então, a nossa epitélio aqui do colo do útero tem o escamoso e tem o glandular. Então, às vezes aparece escamoso, glandular, normal, tá? O que não pode ter é a atipia dele, ou quando aparece lá, na maioria das vezes, vem negativo para lesão, né, intraepitelial. Então, tudo bem. Agora, se aparecer atipia, que é o ASC-H, né, que são atipias que a gente não consegue determinar se são benignas ou não. Aí tem um critério que a gente recoleta daqui 6 meses. Aí, se vier alguma lesão, continuar vindo lesão, a gente pede uma colposcopia. Colposcopia é um exame físico, clínico, tá? Que vai olhar dentro do colo do útero para ver se tem lesão. Porque, às vezes, a olho nu a gente não enxerga. Então, a gente coloca, tipo, um microscópio aqui, um aparelho, para olhar se lá dentro dessa junção aqui tem alguma lesão, tá?
E aí, às vezes, aparecem inflamações típicas ou atípicas. Inflamação típica é normal, porque a gente precisa desse epitélio, ele está sempre trocando de epitélio. Então, ele sempre vai ter um processo inflamatório ali, porque é de proteção, é de barreira, tá? Isso é normal. A inflamação atípica não é normal, porque daí a gente sabe que ele está tendo bactérias e processo inflamatório que não deveria estar acontecendo. Presença de lactobacilos ou desvio da flora vaginal, flora bacteriana. Às vezes aparece a vaginose ou a cândida, né? Ou presença de lactobacilos. Isso é normal. Se a paciente estiver apresentando alguma clínica, como coceira, corrimentos, que são mais específicos ali da cândida ou da vaginose, aí a gente trata. Se não tem clínica, tá tudo bem, porque elas fazem parte da nossa flora. Então, não fiquem preocupadas, tá? Isso é normal. Lactobacilos tem que estar presente. Se aparece, isso é um bom sinal. Tá? A cândida ou a vaginose, se aparecer, não é ruim, mas se tiver clínica, a gente trata. Senão, tá tudo bem também, tá bom? E aí, embaixo ali, por último, aparece se é negativo para lesão ou não. E aí, tem o negativo para lesão, sabemos, né? Não tem lesão. Agora, tem o ASCUS, que é o ASCUS, tá? Que aparece lá, que é uma atipia indeterminada. A gente também não tem como definir. Então, essa também espera. Só que tem critério. Se a paciente for maior de 30 anos, a gente repete em 6 meses. E se não for, a gente repete daqui a 1 ano. Tá? Então, quanto a isso, não se preocupem, porque, como eu falei, o epitélio ele muda, a flora vaginal ele muda o tempo todo. Então, às vezes, aparece daqui é só uma atipia indeterminada. Não quer dizer nada. Se no próximo preventivo vier alguma alteração, aí, de novo, colposcopia e biópsia. Se tiver lesão na colposcopia, a gente faz o CAF, a gente faz a conização, né? Pega um bisturi elétrico mesmo e tira, literalmente tira essa parte do colo do útero, esse tecido que está com lesão. Aí manda para biópsia. Se na biópsia veio alguma coisa, se é maligno ou não, é na biópsia que vai aparecer. Se for maligno, se for só local, com margem local, a gente só aumenta ali a conização. Agora, se ele já tiver infiltrado, aí o critério é outro, geralmente vai para a esterectomia, que é a retirada do útero ali. Então, cada caso é um caso, por isso a importância de pegar o exame do preventivo e levar no retorno do médico, para o médico ler junto com você, para tirar todas essas dúvidas. E não pegar o resultado e entrar no Google Médico. Por favor, porque isso, o Google olha, Médico não dá certo, tudo gente. é câncer, Você né? pesquisa Você no começa Google, você vai a morrer ler. em 3, 2, 1. Exatamente, aí Você acabou. vai começar a olhar aquele negócio, você não entende a fala e você vai ficar, ou você vai ficar preocupado, ou você vai chorar, ou você vai dizer agora lascou-se-me, lasquei-me. Exatamente. Então, isso assim, acontece muito, Procure muito o mesmo. Google só para caso você queira uma boa médica. Mas se você sempre tem aquela amiga que vai te indicar uma excelente médica. Então, assim, rede Tem que de apoio levar. nesse momento é importantíssimo. Mas, por favor, esqueçam do Google nesse momento, né, doutora? Por favor, Nada nessa de ir hora, lá. leva no médico, conversa, porque às vezes não é nada demais. Isso. Aí a paciente fica preocupada e já estressa, aí já sobe o cortisol, aí a Aí que imunidade ela vai baixa. criar, aí sim ela vai ter algo que ela não tinha. Né? Exatamente. Isso acontece com muita frequência. Tem que evitar. E o que eu estou trazendo agora para o programa, gente, é isso mesmo. É algo que eu sempre quis. Amanhã estarei completando 1 ano de rádio. Eba! Então, Festa. nesse 1 ano, eu já posso fazer algumas como é que fala? Eu já tenho direito a algumas coisas. Com Sim. certeza. Eu já fui aprovada. Então, assim... Já eu pode quero- até pedir música no Fantástico, já posso Jô. pedir música no Fantástico. Mas, assim, eu quis trazer realmente esse cuidado com as nossas mulheres. Ah, mas o programa não é Empreendendo com Elas? Sim, é Empreendendo com Elas. É justamente isso. É para a gente poder cuidar das nossas mulheres, para elas poderem empreender. Exatamente. Porque ninguém consegue empreender se nós não tivermos a saúde em primeiro lugar. E se tem uma coisa, gente, que a gente tem que cuidar, nós mulheres, é da nossa saúde. Porque, doutora, claro, o homem também precisa cuidar da saúde. Sempre. Mas nós, mulheres, meu Deus do céu, é o que muita eu falo, coisa. é a gente que se lasca, né? Desculpa a palavra. Mas é verdade, é o que eu falo para as meninas. É a gente que acaba... No exemplo do HPV, o homem não tem sintoma.
né? O homem, ele tá com o vírus ali, em alguns casos raros, aparece uma verruga, uma lesão, né? Existem o câncer de pênis, sim, mas a incidência no homem é muito menor. Muito menor. Né? E vai aparecer em estágios avançados. Na mulher, não. Então, não tem como olhar para a pessoa, para o seu parceiro, ou para o seu namorado, para o seu ficante, seu crush, não sei, e falar, não tem, não dá para saber. Você então, tem? a gente tem que se cuidar. Você tem? Eu não tenho. Não Você dá. tem? Porque quando que o homem vai lá e vai fazer um preventivo Nunca. da região peniana, digamos assim? Não faz. Deveria, mas não vão fazer. Mas não vão fazer a coleta ali para levar no laboratório e ver se tem alguma coisa ali. Isso não existe, no sangue é mais não fácil sai. culpar a parceira, né? Aconteceu alguma acontece. coisa comigo aqui, eu acho que foi, né? Então, exatamente. Mas assim, então o que eu quero trazer, gente? Nós, mulheres, precisamos estar sempre nos cuidando, cuidando do nosso corpo mesmo, não é só o espiritual, não é só aqui estar com uma vestimenta bacana, como também Com precisamos, certeza. Mas sim, temos que cuidar da saúde. A gente tem que estar atenta aos sinais do nosso corpo, né? Atenta aos sinais do nosso corpo, conforme ainda mais a fala idade. bastante. O corpo da mulher fala muito. É só a Sim. gente aprender a ouvir. É isso e aquilo mesmo. que você sempre fala, né? Cuidar primeiro do CPF dessa mulher, para depois do CNPJ. Exatamente e isso. é algo que você está fazendo aqui no programa, trazendo esse cuidado, trazendo a doutora Marília para cá. Isso é que nós todas somos empreendedoras, se a gente for ver. Né? Até a mulher que fica em casa. Ela não está só em casa, ela está empreendendo o lar dela, a família, os filhos, o marido. Ela deveria ser uma depois das professoras, que eu levanto muito aqui, que as professoras... Depois, as professoras são as donas de casa que teriam que ter um salário assim, olha... altíssimo, porque serviço de casa é uma coisa que não tem fim. Sim. Né? E não é porque está em casa... Mentira, gente. A gente sabe que serviço de casa não tem fim. Então, independente, isso também é ser empreendedora. Exatamente. É cuidar do próprio nariz. Exatamente. Né? E dar trabalho. Então, eu tenho também a minha vida atípica, né? E até falei que eu tenho me sobrecarregado. Né? Eu estou com uma demanda que eu não estou dando conta, né? Então, eu estou ajustando ali uma agenda ou outra, porque eu estou vendo que nesse momento agora eu preciso dar uma desacelerada e prestar atenção em outras coisas. Sim. Então, a gente tem que estar bem de saúde mental, né, física, emocional, e empreender é isso, independente do ramo, independente se você é advogada, se você é médica, nutricionista. Hoje você está empreendendo. Né, viver é um empreendimento. Sim. E se você cuida de outras vidas, filhos e tal, é outro empreendimento, é um CPF para resolver. Né? Em casa tem 3, então, assim, é um empreendimento, sim. Então, o empreendedorismo não é só aquela mulher que vai lá e está trabalhando fora de casa, né? Somos todas nós. Que temos responsabilidades e que cuidam, né, de outras pessoas também. Porque isso, empreender vidas também, empreender vidas e trazer esse quadro é importantíssimo, porque a gente está vivendo aí muitas doenças, muitas questões, muita desinformação também, né, Ju? Nós precisamos levar mais informações para as nossas mulheres. Não adianta todo mundo falar, mas e não ter essa... Então, aqui, para mim, o importante é isso. Desde trazer uma boa médica como você, Marília, como uma boa advogada também, para falar sobre os direitos da mulher, isso sabe? É importantíssimo também. A questão de trazer uma outra mulher para falar do feminicídio também é importante. Então, assim, tudo que é vinculado à mulher, eu estou, sim, levando e levarei informações até que cansem de mim, e espero que não canse. Então, aí... Mas isso é sempre bem-vindo. E seu trabalho importante, é maravilhoso. Né? É importante fazer. Então, para quem hoje está nos ouvindo, para quem está entrando na nossa live, é isso aí. Toda segunda-feira nós estaremos com essa mulher incrível. Ontem eu já postei algo e ela assim, e você, mulher, que quer fazer alguma pergunta, tá ali com uma vergonhinha, pode mandar a pergunta, nós não vamos falar o seu nome aqui, ou se a gente tem algum outro homem que também gostaria de tirar alguma dúvida. Está aberto para todo mundo. Está aberto para todos, não terá o nome aqui falado, guardaremos conosco aí, e sim a sua pergunta, porque às vezes tem isso também, né, doutora? Às vezes eu fico com aquela dúvida na cabeça e falo, puxa vida, será que falo ou não falo? Não, fala que é uma rede de apoio aqui,
estamos todas para nos apoiar, nos unir e Com trazer certeza. cada vez mais informações. É isso, meninas. Isso mesmo. Sim. E, doutora, a gente sempre conversa aqui no programa sobre a saúde emocional da mulher, né? Sim. E aí entra uma dúvida, as emoções também mexem ali com a saúde íntima dessa mulher? Muito, mexe muito, porque o nosso organismo ele está muito conectado, né? E a saúde do útero, né? Ela responde muito. Acho que eu estava lendo um artigo esses dias, eu não lembro quando foi, que o nosso emocional, o útero responde rapidamente ao nosso cérebro e à saúde do útero, né? Então, se a mulher ela está ali com alguma angústia, alguma ansiedade, alguma coisa incomodando, o útero ele responde dor, corrimentos, sangramentos de escape, né? Que às vezes a gente não tem ali um motivo hormonalmente ali o local para explicar. Existem esses estudos também, sabe, sobre isso. Então, isso afeta muito a saúde do útero, da região íntima. Um estresse, um pico de cortisol, como eu já falei, até algum tipo de medicação também. Tudo isso acaba afetando a nossa flora. A gente acorda com uma e vai dormir com outra. A mulher ela é muito cíclica. E não é só cíclica de semanas por conta da semana menstrual, do ciclo menstrual. É no dia. Então, a gente acorda de um jeito e a gente vai dormir de outro. Isso afeta bastante, sim. Então, sim, o emocional, ele também tem uma participação muito grande na nossa defesa. Por isso que a gente tem que estar com o emocional em dia, né? Quem ele se apegar, né, ou religião, ou ao mundo espiritual, ao que acredita, né, que seja. Isso é muito importante. Muito importante. Ter rede de apoio, ter uma médica ou um médico que você pode conversar, que você pode se abrir, porque tratamento existe, né, resolução existe, a gente está aqui para isso, sabe? Então, não é só correr atrás, mas assim, converse. Converse. Esteja lá, faça a sua parte, seu preventivo, seus exames de rotina, e converse, tenha esse contato com o teu médico, independente do que for. Sabe? Tira as suas dúvidas. Porque, às vezes, até um emocional, às vezes, pacientes que chegam com vaginose recorrente, candidíase recorrente, aquela hemorragia maluca, pélvica, né, doutora? Que tem assim, que parece que você vai morrer, sim, que cortaram sangramentos de escape. Isso. Então, tudo isso, eu vou ali um pouquinho para saber como é que está a saúde emocional, porque isso afeta. Eu pergunto, esses dias você passou por alguma coisa que te deixou mais ansiosa? Porque tá ligado, né? Às vezes elas acham que é uma coisa absurda, não é. Às vezes é só, deu uma desequilibrada emocional, e isso é normal, faz parte. Então, aí os ginecologistas, às vezes, tem que entrar com uma medicação, às vezes, para ansiedade, mandar, claro, para um colega, mas a gente, às vezes, acaba fazendo essa parte também. E a doutora sabe muito bem disso, porque hoje nós temos aqui a doutora Ana Lu. Ana Lu, maravilhosa. Beijo, minha doutora preferida. Hoje, olha, eu tenho muitas médicas, eu estou sendo assim, agraciada por muitos anjos. E a doutora Ana Lu não ela é que é incrível. E ela vem desse cuidado, né? Porque ela é da psicologia ali, né? Da psiquiatria. Sim, ela faz essa parte. Então, ela faz essa parte, em comum. né, Sim. Marília, onde vocês duas conseguem detectar, entender Sim. o que realmente naquele momento eu vou tratar você, mas eu preciso que você vá com a Marília ou vice-versa também, né, Marília? Com certeza, porque tem a gente vai falar, tá, dando spoiler, segunda-feira que vem, sobre endometriose. Sim. Mas a endometriose é uma das patologias que a gente chama que tem claro exame de imagem que detecta, mas muitos estudos sobre isso vêm de traumas. Nossa. Abuso, trauma, né? Então, que vai ali gerando, explicando, porque o meio, ele afeta o indivíduo. Sim. Né? Então, tem um psiquiatra maravilhoso que trabalha lá na minha unidade de saúde. Cada 15 dias ele está comigo, né? E ele estava explicando isso, muito bacana. Porque, às vezes, a gente tem um desenvolvimento a nível central, um TEA, autismo, TDAH, uma doença autoimune, né? Fibromialgia, endometriose. E aí, isso pode, sim, ser desencadeado lá na infância por traumas. Independente se é abuso, né? Se é algum trauma verbal, físico, que nível for. Isso afeta
a pirâmide do indivíduo e pode sim desencadear esses desequilíbrios, né? Então, a gente tem que estar com isso em dia, tem que saber que isso também afeta. Aí você vai lá tratar o íntimo da mulher, né, o abuso, vai lá tratar com um psicólogo, com um psiquiatra. Por isso a Ana Lu também entra muito, um trabalho muito importante para a gente restabelecer essa paciente, porque não adianta eu, na minha parte, só fazer medicação, só tratar com sintomáticos, fazer exame de imagem, cheguei no diagnóstico. Mas e aí, o que essa paciente faz com isso? Né? O que eu faço com o meu diagnóstico de endometriose? Vou lá e tiro o meu útero? Ela não vai resolver. Quer dizer, resolve ali, local, mas local, aqui não. Mas continua. Aí ela vai desenvolver outras coisas. Ela vai desenvolver outras coisas. Isso está muito vai ligado. Ser em outros locais. Sim. E daí até aí vem até mesmo da mama, né? O câncer de mama também, que também fala muito também do emocional, né? Traz ali um pouco. O nosso corpo está cheio de receptores hormonais, né? O estrogênio, progesterona e a testo. Principalmente estrogênio e progesterona. Então, se a gente desequilibra uma coisa, o emocional, né, digamos, desequilibra o hormonal também. Então, uma coisa está ligada na outra. Não tem como a gente separar. Vou tratar só o útero e a região de vulva. Não tem como. A gente tem que olhar essa mulher como um todo. Como um todo. Não dá. Hoje não dá mais para falar, essa parte é minha e essa aqui eu só resolvo isso daqui. Não dá para a gente fechar. Né? A gente tem que ampliar a visão, entender essa mulher e, claro, encaminhar para os especialistas, que daí cada especialidade vai trabalhar uma coisa em conjunto. E os nossos coleguinhas, parceiros, namorados, ficantes, tudo que for, quando estiver ali, respeitar também, né, doutora, e ajudar e não criticar e não apontar o dedo, né? Ali, porque tem um ser humaninho que, além de tudo, não coopera e ainda quando acontece... Colabora para piorar, porque ela já está com a imunidade bastante baixa, ela já está vindo de uma infecção que ninguém quer ter uma infecção, ninguém quer ter um HPV, ninguém quer, nenhuma mulher. Mas, como vem e aconteceu, né, por conta da saúde dela, e ela não consegue, e parece que quando você está ali, o negócio, em vez de melhorar, parece que piora, porque você pode tomar todos os antibióticos, todos os remédios, e a coisa não flui. Né? Porque daí realmente tem essa cobrança, a gente fica com muita vergonha, fica com muito mais ansiedade. Julgamento, né? Muito julgamento, porque nós mulheres hoje, a gente, em todo momento, a gente é muito julgada, né? E exigida, então, né? É onde, exatamente, né? Se exige muito da mas gente. você não se cuidou, mas você não sei o quê. Né? A culpa é tua. A culpa sempre cai sobre a mulher. Por isso que eu falo, a gente tem que se cuidar, então, em primeiro lugar, tá sempre em dia. Eu falo para as pacientes que vão iniciar a vida sexual, e se elas conhecem, se pede exame sim, gente, por que não? Pede exame de sangue, então assim, a gente vai começar, então a gente vai lá no posto de saúde, a gente marca o nosso exame de sangue, faz os IST bonitinho, a gente faz IST, IST é infecção sexualmente transmissível. Testes rápidos no postinho, a enfermeira faz. Não precisa nem passar a consulta do médico primeiro. Vai lá, a gente faz, se cuida, por favor. Hoje tem camisinha pelo SUS, tanto feminina quanto masculina. Tem à disposição a vacina, sabe? Então, anticoncepcional, tudo à disposição. Então, vai lá, pede exame, se tem vergonha. Tá, mas aí depois, se você pega uma sífilis, pega uma gonorreia, um HPV, e aí? Vai ficar com vergonha? Não é pior? Vai lá, pede pro amiguinho, pior. Vamos lá fazer um exame junto, e se der tudo certo, beleza, a gente começa. Por que não? Eu acho que isso resolveria... Resolveria muito. Muita coisa. Muita coisa. E abriria também até o respeito, porque nós também temos que começar a ensinar os nossos namorados, quem estiver conosco, a ter essa consciência e realmente ir os dois juntos, vamos marcar. Você vai fazer o seu hemograma, eu vou fazer o meu, a gente vai fazer todos os exames. Até por quê? Porque aí a gente começa a ensinar eles que daqui a pouco, com o passar da idade, eu vou entrar na menopausa. E eu vou precisar também do teu apoio. Eu vou também precisar que você me ajude. Porque a menopausa também é algo que é estressante, é difícil para a mulher que está entrando, né, que precisa ir atrás de informações, o corpo muda, ansiedade, a falta de libido, aí você tem que fazer toda uma busca, reorganização, se reorganizar, também, né? Você toma água, você engorda,
Muito, Você corta muito tudo que você comum. pode, mas você Sim. tomou água, você engorda. Então, assim, já vai ter uma cobrança nossa, né? E não tem a informação que a gente precisa. Então, a gente já vai ter que ir atrás de tudo isso. E aí, o coleguinha, Não aquele ajuda. amor, Dia dos Namorados tá chegando, né? Aquele amor não tem a compreensão, não tem um respeito, não tem. Você tá Isso junto, é uma nós estamos queixa muito juntas. frequente mesmo. Não é Sim, verdade? é uma queixa muito É uma, frequente. é uma queixa, porque não tem. Tipo, a impressão que dá é que eu envelheci, o mundo. Não é isso, gente. Inclusive, eu e a doutora vamos aí na peça da menopausa da Cláudia Raia, dia 7 Vamos de junho. sim. A gente poderia depois conversar sobre isso, É né? claro, eu É. tenho, né? Eu tenho ainda. Temos que ver depois, porque eu gosto muito de falar sobre a menopausa, sabe? Doutora, eu quero, porque nós mulheres, quando a gente está nesse momento. É um outro mundo, né? Um mundo à parte. É um mundo à parte e é onde a gente se conecta com todas as mulheres. Gente, você olhou, elas falam assim, aham. Sabemos. Só Não que é tem fácil. pessoas próximas a gente que não conseguem entender. Vem o julgamento, vem a crítica. Porque você tem que ser uma mulher linda, maravilhosa, fértil, inteligente, toda poderosa e não precisa passar, você não pode passar por nada E disso. ainda se mostrar vulnerável, né? Ainda ser vulnerável pro sexo oposto. É complicada a vida da mulher, gente. Não é fácil, não. Ai, Amamos ser mulher, mas está puxado. Vou facilitar um pouquinho essa expectativa em Bem-vinda cima ao da mundo. gente, por favor. quando nasce uma Não tá mulher, o que fácil, não. você fala para ela, doutora? Nasceu aquele bebê lindo. Bem-vindo, minha. Tá aí, vamos Guerreirinha, juntas. vamos lá. Vamos lá, minha guerreirinha. Depois eu te É. conto tudo que está acontecendo. Mas Pois isso, a gente faz essa brincadeira, a gente dá essa. Mas realmente a gente tem que tentar levar para o lado mais leve, porque não tem como ser. É um processo que nós precisamos passar. É um processo que nós temos que cuidar da saúde. Temos. Como a doutora falou, e isso quando você veio já na outra semana e falou que esteve em um congresso e que está muito alarmante aí a preocupação de todos pela saúde da mulher, pelo câncer que tem aumentado. E a cada dia a gente está aqui hoje, já alguma mulher recebeu, infelizmente, o diagnóstico de um câncer. Então, é muito sério, porque, gente, quando essa mulher adoece, não é só ela que adoece. É a empresa onde ela trabalha, é a empresa onde ela é empreendedora. Afeta muitas vidas. É a família dela, é a pessoa que está com ela, é os filhos. Né? E a gente também sabe que eu tenho uma parceira aqui maravilhosa, que é a Adri Ribeiro, doutora, que depois eu quero fazer a conexão entre vocês, que é exatamente isso, tá? Ela tem ali um instituto de mulheres que passam pelo câncer. E é muito agravante porque essas mulheres também ficam sozinhas, porque os parceiros as deixam quando recebe o diagnóstico do câncer. Dizem eles que eles não aguentam, né? Tadinho deles, mas a mulher fica. Quando é ao contrário, a mulher fica. Se você vai no Erasto hoje, você conta quem são os homens que estão ali do lado realmente com aquela mulher. Sim. Eu já tive lá no Erasto por algumas vezes e realmente é um relato assim assustador. É real. É muito real. Então, você vê que o que nós estamos falando? Nós estamos falando para essa mulher que ela tem que se prevenir, ela tem que cuidar da saúde dela para que não aconteça aquilo lá. E se acontecer, ela ter essa rede de apoio. É importante saber escolher também quem vai estar perto da gente, né, com as nossas batalhas, enfrentando as nossas batalhas. Sim, sim. Isso você sabe até quando você pega uma gripe, né? Você pegou uma gripe e o ser humano ele sumiu 3 dias, você fala... Beleza. Não precisa voltar, meu coleguinha, porque eu já entendi. Se com uma gripe você sumiu, imagine se eu souber que infelizmente, eu estou com uma outra doença que vou precisar de muito mais apoio seu, né? Às vezes a retirada de uma mama, às vezes a retirada de um útero. Não é fácil, às vezes, e não é fácil. Então, assim, se você pegou uma gripe e sumiu, não precisa mais nem voltar. É verdade, doutora. Vamos ser verdadeira. Aí, mulherada, começa a simular uma gripe. Agora, daqui a pouco, peguei gripe. Começou a espirrar. Eu disse, não, eu não posso pegar gripe. Eu preciso trabalhar. Aí você já faz a conta ali. Não, mas infelizmente, a queixa, ela é real e não é nem só câncer, né? Nem só os mais agravantes. Essa semana, teve uma paciente que está na menopausa. Eu acho que ela está na menopausa não faz 5 anos, gente, eu acho. Tá bem recente, assim. E ela estava conversando sobre a vida dela, ela queria um tratamento, né, fazer reposição hormonal. E ela até chegou a falar que ela está passando pelo divórcio, faz uns 6 meses, se eu não me engano. E a causa foi que a libido dela, por conta da menopausa, diminuiu.
e ele simplesmente não aguentou e separaram. Aí a gente até fica, mas por causa disso? É sério esse bilhete? É sério isso? Sério mesmo? Eita, aí ela, é hein? verdade. O que vai dizer? Nessa hora eu fico aí sem palavras, porque para nós mulheres isso é uma coisa tão... É claro que o tesão é importante, que a libido é importante, que a vida sexual ela é importante. Sim. Mas a mulher na menopausa, ela precisa de um olhar um pouquinho mais carinhoso, gente. um cuidado, um acolhimento ali diferenciado, porque é um momento muito complicado. É delicado passar por isso. E melhora. Faz reposição, Depois faz ela vai tratamento, fazer reposição, depois ela porque volta. Nós também, né? nós fomos, doutora, assim, jogado muito a questão do não fazer reposição hormonal. Então, Eu jogou-se entendo. muito isso para nós. Então, hoje, quando Sim. você vai conversar com uma mulher, ela diz assim, eu prefiro passar por tudo, menos reposição, porque eu não quero morrer. Então, assim, até a gente fazer com que elas entendam que não é isso, e olha que tá pegado, hein? difícil. Eu digo para mim que eu que estou nessa aí, como embaixadora da menopausa, Deus amado, tá pegado falar para a mulherada Eu sei. que não é essa informação. Pelo amor de Deus, gente, é ao contrário. Precisamos, pelo sim, contrário. fazer reposição. Não há necessidade de você ir lá e se injetar, mas você vai procurar um bom Fazer, médico, né, um de bom acordo profissional, com- que vai te dizer o que, às vezes, até a própria alimentação, né, doutora? Com Sim, suplementos. a gente ajusta. Cada caso é um caso. A gente Cada consegue mulher trazer é essa uma. mulher ali de volta para suas Pra sua atividades, vida. para sua vida. E ver que casamentos podem acabar por conta disso é muito preocupante. É preocupante. Eu fiquei bastante chateada, assim. Eu falei, nossa, se for só por isso, tá esquisito. Tá errado. Alguma coisa tá errada, porque... Não existe isso. Ai, É simplesmente, Poxa, meu gente. coleguinha, dá um tempinho aí, eu vou procurar a médica, vou fazer os tratamentos, vou fazer os exames, vou começar a tomar todos os suplementos que precisa, a Até porque reposição, necessidade, e daqui a pouco a gente volta. E a aí, necessidade daí da ele não vai mulher é aguentar, doutora. diferente. Não aguenta. A necessidade da mulher é diferente. Eu estou com outro caso no SUS, né? De um casal que eles... Acho que ele é mais velho, mas ela também está ali já na menopausa, e ele porque queria que ela usasse reposição hormonal única e exclusivamente para aumentar a libido dela. Aí eu chamei ela no particular, sozinha, pedi para ele sair da sala para eu conversar com ela, Sim. né? Porque eu falei para ela, eu falei assim, olha, eu posso te passar o tanto de testosterona e reposição hormonal que for. Se você aqui não quer, não tem o que vai aumentar a tua libido. E aí eu perguntei para ela se ela realmente estava alinhada com a expectativa dele, né? E não. A necessidade dela é menor. A necessidade da mulher ela é menor conforme passa o tempo. E está difícil de Eles não entender dos conseguem homens, entender. né, gente? Eles não Vamos tão lá, conseguindo entender. gente, ajuda aí. Os coleguinhas não estão conseguindo entender, nossas coleguinhas, nossas amigas. Existem outras formas de ter prazer ali. Mas, e para a mulher é diferente. Então, e ela está naquela idade. E aí, sobre tudo isso, você deu um bom dia para sua esposa? Você chamou ela para tomar um café numa cafeteria gostosa? Você levou ela para almoçar? Você, de repente, do nada, você passou numa floricultura e falou, hoje eu vou levar uma rosa para minha namorada, para a mulher minha funciona ficante, diferente. que custa R$20 uma rosa, e não precisa esperar o dia... Tenho que falar, Não, doutora? tem que falar. Eu tenho que falar? Pode falar. Não é para esperar vir o dia dos namorados, vir dia disso, daquilo. Faça. É no dia a dia. É no dia a dia. E é aqui, a mulher Aí, é mais aqui. ela vai destravando tudo isso, ela vai querendo... Vai se sentindo vai à se vontade, sentindo não é obrigada, né? Exatamente isso. E aí as coisas vão fluir naturalmente. Uhum. E tudo que ela for tomar, aí É só alegria. Aí, né? aí ele que aguente. Vai. Aí ele vai precisar de reposição, porque ele não vai aguentar. Exatamente. Mas Né? Deixa ela à vontade, deixa ela fazer uma atividade física, deixa ela dormir até um pouco mais tarde. Faça um café da manhã com pão e uma xícara de café mais tá leve. excelente, gente. Já ajuda muito. Pequenas atitudes no dia a dia ajudam atitudes muito. para as mulheres, doutora, isso faz uma diferença tremenda, ainda mais Sim. nesse momento que nós estamos, entendeu? Nesse momento que a gente está vivendo. É um estresse, ansiedade, filho adulto, você está no climatério, o negócio às vezes está bom, outra hora não está.
E você ainda vai ter Exatamente. mais pessoas te cobrando? Aí você tem que ir com 2 pés na porta e dizer, meu amigo, ó, Por favor, me ajuda a te Me ajudar. me ajuda a te ajudar. Mas acontece muito, muito. Mas como diz o meu marido, às vezes sentir saudade é bom. Às vezes o homem não dá tempo para a mulher sentir Assimilar a vontade. saudade, né? Sentir vontade de ter Lembrar. alguma coisa, de fazer alguma coisa. Exatamente Às vezes isso. esse momento de separação, assim, não separação de casa, tá? De corpo mesmo. Corpo. Às vezes é bom. Às vezes só deitar à noite ali, deitar no peito ali, ficar quietinha, conversando. Nossa, a libido dessa mulher, ela, no outro dia, ela já dá uma animada. Então, por favor. Ela fez o almoço, ela fez o café. Encarecidamente. Lave aquela loucinha pra ela, Sem ela ter que diga pra ela, pedir. vai pro sofá, meu amor, que você fez esse almoço maravilhoso, agora quem lava a louça sou eu. De repente isso daí Faz descanse. diferença. Faz a diferença. Só que Muito. os nossos coleguinhas não querem. Não entendem que a Eles cabeça querem da mulher é assim, tudo. ó, é assim que a gente funciona. Né? É porque quando você é jovem, que você não tem preocupação, e você está numa idade de 18, 20 e poucos anos, Fica tudo mais fácil. tudo é mais né? leve. Então vamos, tudo é festa. Você está no processo da faculdade, você está no processo. Ok. Bem ativo, né? Só que quando hoje você quer ter um relacionamento maduro com uma mulher mais madura, ou você já tem um casamento de tempos com uma mulher e ela está nesse processo de amadurecimento, você vai ter que se enquadrar. Você vai ter que entendê-la. Arruma um hobby para fazer, gasta essa testosterona em outro lugar, vai correr, vai para academia, vai fazer algum projeto, enfim. Gasta né? o estresse Gasta também isso em outro com lugar, outro pra lugar, não chegar né? em casa e descontar na Exatamente. mulher. Vai mas descontar na mulher que está ali, gente, com a cabeça velha a mil. Muitas vezes não tem uma rede de apoio, porque a gente entende que tem muitas mulheres que realmente hoje ainda têm muita vergonha de ser falado. Elas são muito boas e hoje eu posso falar isso com propriedade, porque eu conheço muitas mulheres, eu falo com muitas mulheres o dia inteiro. Então, assim, se fala muito do empreendedorismo, vamos acontecer, projeto, um crânio, a mulherada está assim, ó, voando. Mas quando se fala da saúde dela, ela se retrai. Você fala assim, você já foi fazer o teu preventivo? Não. É com que tempo? Né? Com que então, tempo? Não tive tempo, tá corrido. Você já foi fazer tua mamografia? Não. E como é que tava a menopausa? Tô sentindo calorão, tá? Mas e? Exato, e demora anos, fica 3, 4 anos 3, nessa. 4 anos nessa, gente, pra que esse sofrimento? Aí quando vê já... Aí demora mais Demora tempo, pra reverter, doutora, para demora, reverter. Porque se você demora. já está naquele cuidado, fala assim, vou chegar. Porque hoje, aí o nosso envelhecimento está mais tardio. E que Sim. bom. Hoje as mulheres de 40 quase mulheres de 30. Sim. Né? Então, vamos ver isso aí como Está mais esse olhar ativa, né? mais ativa. Mulheres que estão indo para a faculdade, mulheres que estão terminando o pós, mulheres que estão recomeçando a vida. Então, o que eu digo para essas mulheres e para as que estão aí conosco, não deixe para cuidar da saúde depois. Não coloque a tua saúde para depois. Faça ao inverso. Coloque para agora, para depois. Você não ter que se preocupar com o quê? O teu certificado, com o teu diploma, com a sua empresa. Sim. Né? E seja também uma base para as outras mulheres que estão vindo. De exemplo, Porque, né, também. porque eu digo que quando a gente atinge uma mulher, doutora, a gente não está atingindo uma mulher. A gente está atingindo várias. Você está atingindo a irmã, você está atingindo a cunhada, a filha, a nora, a amiga, a amiga da amiga. Sim, e uma coisa que eu tenho visto nessa vida de adulto, trabalhando, é que as pessoas têm dificuldade de entender o lado do outro. Tem muita dificuldade. Muito. Inclusive, chefes mulheres, a queixa de mulheres que reclamam de chefes mulheres é muito mais alta do que chefes homens. Homens E como? Por quê? Por que isso está acontecendo? Vamos se unir mais, mulheres. Vamos se unir mais. A vida, ela acontece. Tem dia que é difícil. Né? Para todas. Para todas. Para todas. E é claro que a gente tem que entender uma ao lado da outra. Sim, né? sim. Imprevistos acontecem, a vida ela tá aí, ela acontece e nem... Não dá para a gente estar sempre 100% o dia inteiro ou todos os dias, né? E vejo que tem dificuldade desse entendimento, desse acolhimento, sabe? Porque a exigência para a produção,
porque você tem que produzir, porque você tem que fazer. Baixou porque sua você meta, tem que ir, mas... Você tem que... Mas Qual a aí meta? tá dando condição para esse funcionário cumprir essa meta? Tá dando condição psicológica, humana, né? Quais são essas condições? E eu tenho percebido e sentido, né? Também sofro com isso, da dificuldade de acolhimento e entender quando alguma coisa não vai, né, de acordo com a agenda do dia, com a fluidez do negócio, sabe? É sempre a meta. A meta e bater meta o que você fez no seu dia. Não pode chegar atrasada, sabe? Então, agora você vai ter que ficar mais tempo. Então, isso é uma coisa que vai afunilando, vai apertando a gente, e assim, é um estresse sob pressão. Aí independente de que profissional vai trabalhar, com que cabeça para atender as outras pessoas? Então, tá faltando aí, gente, fica um desabafo, né? Mas eu acho que não é só eu, não. Todas as mulheres que eu atendo também, né, que no dia a dia que tem chefes, né, que tem pessoas que trabalham para empresas e pessoas, tá faltando ali um pouquinho mais de entender, de acolher esse lado aí, gente, tá Então, puxado. acolhimento... Aí o estresse também acaba afetando essa saúde da mulher, ou às vezes ela deixa de se cuidar porque o patrão não deixa, ou porque aquela empresa é inflexível a respeito dos horários, aí ela não consegue ir, ela não consegue se resolver, ela não consegue fazer o preventivo, ela não consegue marcar consulta, né? E aí, quando vê, a coisa já tem uma proporção muito maior, ela não está prevenindo, agora ela vai ter que tratar. Sim. Né? E aí ela vai ter que sair dessa empresa, ou ela vai ter que deixar o trabalho, ela vai ter que deixar de ter a renda ali, né? Então, isso é uma coisa que devasta muito. Muito. Então, a gente precisa também, como empreendedores, olhar um pouquinho mais com carinho para a saúde ali dos seus funcionários. Nossa, perfeito essa colocação que você fez, Marília, realmente, porque é o que eu falo muito também sobre isso, como é que está hoje as nossas empresas que têm aí geridas por mulheres, ou que tem muito mais mulheres do que homens, então a gente precisa hoje, a gente sabe que a quantidade de mulheres que nós está assim gigantesca. Já foi se falado aqui no programa anterior que hoje a gente consegue eleger uma mulher presidenta se nós mulheres nos unir. Olha para você ver como é que está. Então, assim, não desmerecendo os homens e não jamais, não é uma luta diminuindo contra e nem homens, tirando por favor, eles jamais. do mercado, jamais. Isso Nunca. ali vamos fazer a cota. A gente só está falando que realmente... Só que, com isso, a gente precisa entender que nós, mulheres, a gente tem que ser mais unidas. Não tem que ter concorrência, não tem que ter deslealdade. Porque se tem uma coisa que o homem é com o outro homem, ele é parceiro. Muito. Ele é unido. Nossa. Se ele fala, eu vou, você me apoia, eles nem estão sabendo que eles vão apoiar. Mas eles vão apoiar. Agora, quando é uma mulher que fala, eu vou te apoiar, tem certeza que você vai fazer isso? Não é loucura? Você vai dar conta? É diferente. Nossa, você vai para aquele lugar, você não acha que você vai conseguir? Então, assim, é sobre isso. Aí, quando você chega, aí é fácil dizer, nossa... Parabéns, você conseguiu. Sempre te apoiei. Eu sempre acreditei que você tinha ali alguma coisa. Alguma coisa o quê, minha filha? Eu vim sozinha. Se eu dependesse de você, eu estava até hoje lá lavando louça. Não que lavar louça não seja ruim, mas, por favor, sabe? Então, ter isso. E o que eu falo aqui, que a Amanda está comigo aqui já há algum tempo no programa, e ela vê isso no dia a dia, é que, se você fala em rede de apoio, vamos ter rede de apoio. Sim. Se é para ser parceira, é a parceira. E não eu vou falar assim. Na teoria, mas na prática. A parceira e aqui comigo é assim, gente. É do comer um pão com ovo até comer um pão com uma boa carne. Claro. Correto? Então, assim, hoje eu não tenho dinheiro para o café, mas eu tenho. Então, vamos dividir? Eu pago o teu café e na próxima você paga para o meu. É sobre isso. Mas é ter esse olhar, essa meta. Não falar que somos parceiras, estamos juntas nas redes sociais. E não viver isso no dia a dia. É muito difícil mesmo. Então, esse olhar que nós temos que ter com as mulheres, e nós temos que, sim, nos apoiar e nos unir. Porque, como eu falei, os homens são unidos. E nós temos que ter essa consciência. Concorrência para quê? Deslealdade para quê? Né? Se é tudo mais fácil você dizer, não, eu vou indicá-la, vá lá fazer esse projeto com ela, ela é maravilhosa. É tão gostoso, doutora, você fala de outra mulher, elogiar outra mulher. Eu amo elogiar mulheres. Sim. E eu não tenho problema nenhum de elogiar. Então,
bora lá e realmente Se trazer apoiar mais mesmo, né? esse entendimento, esse cuidado. E com a saúde não é diferente. Lógico, não, de forma alguma. É né? até Tem que mais tá- ainda. Uhum. Eu gosto muito, eu adoro ir em médico. Adoro. Que bom. Adoro ir em médico. Quando é uma amiga minha que precisa ir no médico, Vai junto, gente. vai junto. Eu até fiz uma colega que eu fiz no evento passado que eu fui, e ela falou que precisava ir na médica. Eu falei, e ela não é daquela de Paranaguá, até eu tenho que dar um oi para ela. Eu falei, quando você vir, vamos junta? Eu vou com você na médica. Me avisa que eu vou. Mas Eu vou com você. Aí a gente sai e toma um café, pode ser? é maravilhoso. Eu amei você. Eu falei, claro, se você se sentir à vontade, eu fico aguardando você lá fora. Mas é tão gostoso quando você sai da consulta, doutora, e você Tem olha e alguém tem te uma pessoa te esperando. Sim. Te Sim, dá isso um é alívio, você fala assim, É ai, reconfortante. meu Deus do céu. É gostoso. E eu gosto de fazer isso. É algo que realmente é diferente. Até se a mulher Sabe? receber uma notícia ruim, ninguém sabe, Sim. tem uma pessoa ali do Só lado junto, para Que não tá vai sozinha, te né? julgar, que não vai te perguntar, que vai dizer assim, vamos sair disso juntas. E ponto. E aí, se precisar falar assim, viu, amiga da minha amiga, tá com aquele probleminha, entendeu? Porque uma das coisas que eu vejo que tem, assim, é principalmente quando você entrega a receita para a farmacêutica, que eles te dão uma olhadinha, eles olham o remédio e eles falam, já entendi. Também tem isso. É. Também tem esse julgamento. Existe, gente. Existe. Né? Então, você já vai com uma outra mulher que você olha para ela assim e fala, não olha assim, só entrega o remédio e ponto. Uma defendendo a Uma outra, defendendo a outra. protegendo. Você fica aí no carro, eu vou lá buscar os remédios para você. Se ela olhar torto, eu digo, porque o problema não é comigo, né? Então é mais Exatamente. fácil de eu, É mais de eu fácil. comprar a briga. Com certeza, mas é verdade. Doutora, chegamos ao final. Eu sei que você também precisa sair rapidinho daqui, porque você tem uma Sim, sua agenda ali. Sim, hoje está à tarde eu trabalho bem no posto de saúde. corrida, entendeu? Olha que médica maravilhosa que nós temos aí. Então, aproveite, gente. Sugam essa mulher. É pura informação. Ela estará conosco toda segunda-feira. Quero que você deixe aqui teu contato e dizer que segunda-feira que vem você vai estar aqui conosco. Com certeza. E dando spoiler de novo, o próximo tema da semana que vem é endometriose. É isso aí. Né? Então, desde o diagnóstico ao rastreio, ao tratamento. Então, se vocês tiverem dúvidas também, lá no Insta da rádio, pode mandar suas perguntas que a gente já vai coletando, tá? Isso mesmo. E agradecer a oportunidade de estar aqui. Sempre dá a sensação de que ficou faltando passar informação para vocês, mas se tiverem dúvida até do tema de hoje, posso responder na semana que vem sem problema nenhum, Claro, tá bom? claro. Quem quiser meu contato, tem o Instagram, doutora Marília Campos Camargo. Eu tô também na clínica, de manhã na clínica em Colombo, de tarde no posto, mas também tem o meu particular, junto com a doutora Ana Lu, maravilhosa. Nossa doutora maravilhosa. Né, ali na 7 de setembro, lá no Instagram tem todas as informações, tem o meu número, tem o número do WhatsApp para informações. Pode mandar mensagem lá também, eu estou à disposição. É isso aí. E também no meu programa ali, Empreendendo com Elas, também no Josiane P. Mota, também estou no particular. Então, se alguém quiser ali, vai ter o contato da doutora, pegue lá o Instagram dela, sigam, acompanhem e, principalmente, se precisar, mulheres, já faça a consulta, já marque com essa doutora, que ela é maravilhosa. Fica aqui o meu beijo, né, Amanda? Sim. Obrigada por Até tudo. amanhã. Um excelente dia para todos, uma ótima semana. E amanhã não poderia ser diferente, né? Amanhã, terça-feira, estaremos aqui com outra doutora maravilhosa e também comemorando aí um ano do parabéns. programa Empreendendo com Elas aqui. Eu, Josiane Mota, muito feliz por isso. Beijo, beijo. Até amanhã. Antes do meu programa, tem o programa do nosso diretor Alexandre Domingues, Alô Paraná. Então, depois do programa do nosso diretor Alexandre Domingues, vem aí o meu programa Empreendendo com Elas. Beijo, beijo e uma ótima semana a todos. Um bom dia. Tchau. Tchau, tchau.